Pessoas têm poder, não tire isso delas. Olha, com essa frase, com essa indagação, é que a gente começa o Rumo Certo de hoje. Essa é a frase da nossa entrevistada e a gente vai falar sobre gestão de pessoas. E a nossa entrevistada é Daiana Tech. Daiana fala comigo lá de Blumenau, Santa Catarina, especialista no mercado de gestão, é engenheira também. Daiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. É um prazer estar falando com você aqui, estar falando para a sua audiência também. E vamos falar de pessoas. O que você quiser, você puxa aí que eu estou à sua disposição. Adoramos falar de pessoas. Ótimo, gosto muito também. Pessoas são um ativo forte nas empresas, talvez o maior, né? Mas eu quero, antes da gente começar a nossa conversa mesmo, discorrer, a gente vai falar aqui por muito tempo, eu queria conhecer um pouquinho mais da Daiana, da sua trajetória e do trabalho que se desenvolve na empresa hoje que você toca, né? Você é CEO da Tech TI, né? Me conte um pouco mais. Vamos lá. A Daiana começou a sua carreira aos 16 anos na indústria. Então, de indústria, né, e de trabalho eu tenho 25 anos, né? E a partir dos 24 eu comecei o meu foco em gestão e atuando diretamente com pessoas, né? Sou técnica e mecânica de formação, depois veio a engenharia, que é outra paixão, então sou formada em engenharia também. Estudo pessoas, processos e tecnologia há muitos anos. Tive a oportunidade de estudar fora, né? Quando a gente falava indústria 4.0 era algo muito novo aqui no Brasil, então tive a oportunidade através do trabalho de percorrer outros caminhos e estudar gente, gestão e pessoas em outros países. E hoje aqui na Tech, eu sou fundadora da companhia, somos jovens, temos 2 anos de idade, buscando a nossa maioridade, e hoje à frente, como presidente da companhia, a gente busca manter os nossos princípios básicos, e você disse muito bem, pessoas têm poder, não tire isso delas, e aqui na Tech isso é um mantra, a gente não trabalha diferente disso. Então, e qual é o trabalho que a Tech faz? Recruta pessoas? Como é que é? Me conta. A Tech é uma empresa especializada em construir times de tecnologia para qualquer formato e segmento de empresa. Então, nós temos clientes como universidades, a mineradoras, a metalúrgicas, né? E a Tech, a pedido do mercado, ampliou esse portfólio, né? Então, a Tech é a única empresa no seu segmento no Brasil que tem registro no CREA, justamente pelo nosso conhecimento em métodos, em engenharia, e a gente traz isso para as nossas pessoas. Então, a nossa especialidade é a construção de times e agora com a nossa plataforma de treinamento, onde a gente faz um diagnóstico dos nossos clientes, da sua situação, para entender qual é o problema deles, né? Porque a maioria das vezes, Sebastião, as pessoas cometem um grande equívoco e o mercado está passando por isso agora. As pessoas acham que é tecnologia que resolve tudo. E mesmo sendo presidente e fundadora de uma empresa de tecnologia, posso dizer que a tecnologia é o último ponto que a gente deve abordar. Então, a gente ajuda os nossos clientes a entender as suas pessoas, os seus processos, os seus métodos, aí sim para chegarmos com a tecnologia. É assim que as coisas funcionam por aqui. Muito bom, gosto muito dessa discussão, é desafiante, mas é cada vez mais latente, né? A tecnologia é um facilitador, não substitui, e é isso que eu quero conversar mais com você. Aliás, você usa aí, você tem uma performance até no seu nome, que você usa, é Daiana Corrêa, você vai ver nos créditos que aparece o nome da Daiana dessa forma, mas você trouxe o nome da empresa para somar nesse trabalho, né? Perfeito. Enfim, quero que você me fale um pouco disso também, dessa decisão, primeiro, né, do porquê o Tech no seu sobrenome, e depois a gente entra ainda um pouco mais na questão das pessoas como ativo forte nas empresas. Perfeito. Eu sempre gostei, Sebastião, de entender um pouco de todo, tá? Eu costumo dizer que apesar de especialista em gestão de pessoas de alta performance, eu gosto de me posicionar como uma nexialista, entender um pouquinho de cada coisa, porque assim a gente consegue abraçar mais coisas. E o marketing, né, é uma das minhas grandes paixões, além de gestão de pessoas. Então, aqui na Tech, tudo que a gente constrói tem que remeter ao branding da marca. Então, eu vou te dar um exemplo. A nossa persona aqui na Tech é batizada de Pepe. Então, quando você olha as redes sociais da Tech, você vê uma oriental que se chama Pepe, justamente para remeter à Tech.
todos os nossos produtos e serviços têm alguma referência ao nome da empresa, que é a Tec. Então, por conta disso, eu acho que as pessoas, Sebastião, mais do que nunca, são suas próprias marcas. Hoje, nós nos tornamos as nossas marcas. Independente de qualquer outra coisa, cada ser humano hoje, pela capacidade de comunicação que temos, nos tornamos uma marca. Então, por isso que eu trouxe o Tec, né, do LaTeC, para o meu nome. Eu me apresento assim, Daiana Tec, para que as pessoas sempre remetam a Daiana, a Tec, porque eu não acredito em separar. Quando a gente gosta muito de uma coisa, elas caminham muito juntas. Então é por isso que eu aderi o Tec ao meu nome, deixando aí o nome de batismo com muito orgulho, mas hoje eu uso Daiana Tec. Claro, uma estratégia fortíssima. Agora me fala, então, em que desafio que tem as empresas hoje, até os RHs, o recrutamento, né? Para entender que se precisa valorizar as pessoas, porque a empresa é feita de pessoas, e aí usar a tecnologia assim como uma ferramenta, um facilitador, mas a eficiência está no humano, na humanização cada vez mais, né? Como é que se dá esse desafio? Como é que se coloca isso em prática nas empresas, desde o recrutamento? A gente passa hoje, Sebastião, não só no nosso país, mas no âmbito aí global, acredito que o pior momento de gestão dos últimos anos, tá? Nós passamos aí por um momento de péssimos gestores, as empresas olham para os requisitos errados. Então, para mim, o grande desafio hoje do RH é reinventar muito rápido tudo aquilo que eles aprenderam e colocar em prática, né? A gente percebe hoje que o RH estacionou um pouco no tempo, e a gente tem que entender que o RH não é só o lugar para preencher papel e resolver burocracia. O RH é a porta de entrada das pessoas na empresa. Então a gente ainda tem um gap muito grande, né? Quando surge alguma vaga, seja lá pelo diretor, gerente, coordenador, até chegar no RH, tem uma distância e ruídos muito grandes. E normalmente o RH, ele não tem a qualificação técnica para entrevistar essa pessoa. Então, uma premissa que a gente tem aqui na Tec e que nós levamos para os nossos clientes é que toda pessoa que contrata e precisa de pessoas, ela tem que saber entrevistar. Isso é um módulo que a gente bate muito aqui nos nossos treinamentos. As pessoas precisam estar conectadas. Aquelas entrevistas padrões, esqueçam, por favor. Hoje as pessoas são dinâmicas. Uma entrevista se tornou um elo, né? Hoje as pessoas se relacionam. Aqui na Tec tem uma coisa muito interessante que acontece, e às vezes as pessoas gostam tanto das entrevistas que elas acabam nos indicando para as empresas que elas trabalham. Então, uma fonte de entrada dos clientes na empresa são as entrevistas. E o RH precisa entender que o jeito antigo e fazer mais do mesmo não funciona. A gente precisa reinventar o processo de entrevista, tá? E todas as pessoas precisam saber entrevistar. Então, mas o que é, então, uma entrevista bem feita para que essa contratação seja positiva, efetiva, dê resultados? Quais são os pontos, você diria, para esquecer o tradicional? É lógico que as habilidades técnicas são muito importantes também, elas contam, porque para desenvolver uma função precisa conhecer. Mas o que hoje é mais importante, ou talvez muito importante, desde esse começo ali, desse recrutamento? O que é uma entrevista bem feita? Em primeiro lugar, é você entender que quando a pessoa está buscando um emprego na sua empresa, isso não é uma troca de favores. A entrevista de qualquer pessoa, ela deve ser o compromisso mais importante que você tem na sua agenda. Essa questão de você chegar às vezes atrasado em entrevista ou achar que isso não é importante já começa aí. Assim como nós avaliamos o candidato também avalia a sua empresa. E como você se porta nas entrevistas diz muito da capacidade da sua empresa, tanto para promover o bem quanto para promover o mal. Então, se o candidato for mal entrevistado, a pessoa não desenvolver uma empatia, já começa ali. Então, no primeiro lugar, é fazer com que o candidato se sinta em casa, mesmo que ele esteja num ambiente físico na sua empresa ou num ambiente virtual. Primeiro, a gente tratar as pessoas realmente com o respeito que elas merecem. Um segundo ponto, todo mundo que entrevista deve conhecer a empresa que trabalha.
A gente percebe muito que às vezes as pessoas que estão entrevistando, elas são abordadas por um candidato, alguma pergunta é feita e as pessoas não sabem responder. Então, como é que eu vou confiar em alguém, uma empresa que coloca alguém para me entrevistar que não conhece a empresa que trabalha? Já começa aí. E aí a gente entra, os fatores técnicos, Sebastião, na verdade, eles vão entrando lá no final, né? Porque você tem os requisitos básicos das vagas. Um grande erro já começa aí, o descritivo de vaga. As pessoas muitas vezes fazem um descritivo de vaga muito errado e confuso, então dificulta quem vai entrevistar. Mas a entrevista do hoje e do agora, que é o formato 4.0 que nós chamamos aqui, ela começa pelo respeito. Então, seja você o presidente da companhia, o diretor, o gerente, quem for, respeite o horário da entrevista, respeite o candidato que manifestou interesse em fazer parte da sua empresa. Já começa por aí. Mas, Daiana, vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito, te espero aqui. Ótimo, espero que você de casa nos espere também. Rumo Certo volta já já. Estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje a gente está falando de um tema tão importante, mas tão importante. Estamos falando sobre gestão de pessoas, do quanto é forte esse ativo nas empresas. E aí eu trago uma pessoa que sabe tudo sobre isso, sabe tudo disso e fala com um dinamismo e tanto. Daiana Tech está aqui comigo, falando lá de Santa Catarina. Eu tenho um prazer enorme de trazer esse assunto e trazer você aí dessa terra tão querida também, por motivos que todo mundo talvez saiba, enfim. Vamos lá, Daiana, me fale um pouco, minha conterrânea. A gente falou a importância aí da valorização das pessoas, eu queria entrar agora no processo de colocar a tecnologia nisso, né? A tecnologia é um facilitador para os processos, talvez nas empresas, né? Ganha eficiência, reduz custos de uma forma. Mas quando a gente fala de gestão de pessoas, e eu não digo só do colaborador ali, mas de pessoas, até clientes que a gente tem que fazer uma gestão de todo o processo, né? O quanto a tecnologia pode ser perigosa, eu diria, se não for bem administrada, bem gerida, né? Tem um ponto nisso também, né? O que é transformação não significa evolução digital, né, Daiana? Perfeito, Sebastião, você colocou muito bem isso. Uma das frases aí que a gente tem ouvido muito no mercado, principalmente na pandemia, é transformação digital. As pessoas acham que transformar uma empresa digitalmente é você deixar de arquivar papel e levar tudo para os arquivos digitais, e não é isso. Então, quando um cliente chega aqui para nós e fala assim, olha, eu quero fazer a transformação digital na minha empresa. Primeira coisa que nós perguntamos, você sabe o que é transformação digital? E aí, Sebastião, vem mais um argumento onde mostra que as pessoas têm poder nesse cenário. Transformação digital, meus queridos, nada mais é do que devolver o poder de raciocínio às pessoas. Isso é transformação digital. Então, quando uma empresa ela pensa em implantar ou desenvolver um programa de transformação digital, a gente tem que ter em mente que ela não vai colocar um monte de robô, tecnologias, um monte de código. Pelo contrário, ela tem que entender o que ela faz, né, para poder colocar a tecnologia de forma correta. A tecnologia, ela pode destruir uma empresa, ela pode trazer custos altíssimos se ela não for bem implantada. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala de tecnologia, primeiro, as empresas têm problemas, desejos e necessidades. Em qual desses estágios a sua empresa está? Você precisa entender se na sua empresa está faltando processo, está faltando método, está faltando gente ou está faltando gente bem treinada ou todos os anteriores. Para aí você colocar a tecnologia. Por quê? O que acontece normalmente, tá? Nós temos lá alguém da gestão que vai procurar uma empresa de tecnologia e normalmente essa pessoa da gestão, dificilmente ela conhece o dia a dia do seu time.
Então ela vai lá, contrata a ferramenta XPTO no mercado, mas que não serve de nada para aquilo que o time precisa. Aí lá no futuro, quando ela começa a pagar essa ferramenta, o que acontece? Gente, eu comprei uma ferramenta, mas vocês não usam. Aí que vem. Você perguntou para o seu time se eles precisavam dessa ferramenta? Seu time recebeu o treinamento adequado? Por isso que muitas empresas falam, investi milhões na ferramenta tal, só que o meu time continua utilizando planilha. Então, gente, é muito importante que vocês conheçam o dia a dia dos seus times e saber realmente se a sua empresa tem um problema, um desejo, uma necessidade. Aí depois que a gente conversa sobre tecnologia. E as pessoas sempre à frente, né? O uso da tecnologia assim como ferramenta, sempre. Mas ela é que vai administrar essa ferramenta, que é preciso ter isso muito atento, né? E aí, mas eu imagino, Daiana, o desafio é cada dia maior, né? Porque a gente tem cada dia uma ferramenta nova, a gente está falando agora aí do ChatGPT e que faz tudo sozinho, que a gente diz o que quer e ele constrói um texto, o que para nós jornalistas isso é dificílimo de entender, até porque ninguém supera a criatividade, ninguém supera o texto bem... E aí, como é? Então, mas a gente ao mesmo tempo precisa estar inserido nessa tecnologia, eu digo a gente enquanto empreendedor, né? Precisa usar dela mesmo, se beneficiar, se colocar com o poder de usar as tecnologias, mas com esse desafio cada vez maior, né? De superar o que a tecnologia traz como facilitador e nem sempre eficiente, né? O que a gente precisa também ter aí um senso muito crítico é que nem tudo que o mercado nos traz veio para o bem da sua empresa ou você precisa aplicar aí todas as tecnologias. Algum tempo atrás, as pessoas diziam que a TV, né, a nossa TV aqui que estamos nos comunicando, ela ia morrer em pouquíssimo tempo, né? A gente percebeu que não. As próprias redes sociais, a internet, elas perderam um pouco de espaço. Nós vimos grandes empresas aí do streaming passarem por crises muito gigantes. Agora que a gente tem aí o robozinho, né, que cria texto para tudo. A inteligência artificial, ela já está presente no Brasil há mais de 7 anos, tá? Eu sinto informar para vocês que isso não é algo de agora. Tem empresas que já produzem máquinas com a inteligência artificial, já tem processos que utilizam a inteligência artificial. Só que o mercado, né, como sempre, ele acha o momento certo para tudo. Aí vem agora, né, com o robozinho ali, que do nada, nossa, que coisa fantástica, ele faz tudo. Então é preciso que a gente tenha senso crítico para olhar tudo aquilo que o mercado nos oferta. Nós passamos por uma pandemia. Todos falaram que foi a tecnologia que fez com que sobrevivêssemos à pandemia. As pessoas precisam entender o que é tecnologia. Tecnologia é uma ciência que é desenvolvida por pessoas. Então, eu gosto de corrigir as pessoas dizendo que não é a tecnologia que muda o mundo, são as pessoas que mudam o mundo. A tecnologia ela vai até a página 2. Sem as pessoas, ela não passa disso. Então, na minha concepção, tá? Há um ano atrás, Sebastião, eu falei isso, as pessoas me chamaram aí de que eu estava maluca, né? Que eu estava perdendo meu bom senso. Há um ano atrás, eu falei que exatamente nesse momento sobrariam profissionais de tecnologia no mercado. Aí agora, né? As minhas previsões estão acontecendo, infelizmente, mas a gente previa isso. Então, assim como o robozinho da inteligência artificial e tantos outros modismos, eles vão passar. Claro que eles vão trazer a sua carga positiva para o desenvolvimento das empresas e das pessoas, mas nunca vão substituir o material humano. Até porque eles precisam do material humano para continuar existindo. Ótimo. Não, é legal, ótimo. Acho interessantíssimo essa visão mesmo, né? E você que da área da tecnologia faz quase que uma defesa inversa, e eu acho isso fantástico, né? Porque nos tranquiliza. Eu sou... Exatamente, eu sou aqui a primeira que defende as pessoas ao invés da tecnologia, tendo uma empresa de tecnologia. Então, não, isso... eu sou muito neutro nesse sentido. Não, mas isso é tranquilizador. Pra gente é ótimo isso, que quem não é de tecnologia e a gente às vezes é meio atropelado, e eu imagino o empreendedor também. A gente também como profissional, empreendedor do conhecimento que a gente tem, do trabalho que a gente desenvolve, né?
Então, pensar que tudo está aí, ótimo, está aí para a gente usar, mas com parcimônia também e sem tirar o central, né, que é você, que é você empreendedor, que é a sua empresa, que é a marca também, né? Preciso ter isso bem claro, bem certo também. Mas eu queria ser um pouquinho pontual, a gente está quase que indo para os 5 minutos finais aí, Daiana, mas pontual nessa questão então. Entendemos que a tecnologia está aí, disponível, que a gente precisa valorizar pessoas, porque elas também que fazem a tecnologia. Mas então, dentro de uma empresa, de uma corporação, seja ela o porte que for, por onde começa eu identificar o quanto é importante esse ativo pessoa e como eu começo a valorizar isso, porque isso dá resultado. Eu imagino a liderança tem um papel preponderante nisso, né? Porque também reverbera o que diz e o que faz. Mas como é que eu começo a identificar dentro da minha empresa, enquanto empreendedor, que eu preciso mais dar conta e valorizar esse ativo? Que a tecnologia é boa sim, que tudo que mais eu tenho à mão são ferramentas boas sim, mas não esquecer disso. Por onde é que começa a puxar esse fiozinho da meada aí? A gente precisa, como gestor, como empreendedor, enfim, entender se nós temos as pessoas certas nos lugares certos, né? Então já começa por aí. No Brasil, Sebastião, nós temos uma cultura muito errada de que para uma pessoa ganhar um salário expressivo numa empresa, ela tem que ser ou um gerente, ou um diretor, enfim. Já começa por aí o grande erro. A gente precisa começar a valorizar o operacional, o técnico. Uma das coisas que a gente faz aqui na nossa empresa, quando a gente vai treinar gestores, a gente já avisa quem nos contrata é o seguinte: você está entrando com 25 gestores nesse treinamento, talvez ao final você saia com 20. Porque a gente vai te mostrar que tem pessoas que não têm capacidade para serem gestores e tá tudo bem. Então, tá tudo bem você não querer ser um coordenador, um gerente, um diretor e você continuar na parte técnica. Você vai ser o melhor técnico da sua vida. É muito importante, então, por isso que eu digo o papel do RH hoje, Sebastião. Não é só preencher formulário. Você precisa olhar para as suas pessoas. Você precisa, aquilo que eu falo, entender se a tua empresa está faltando processo, método, gente ou tecnologia. Na grande maioria, Sebastião, está faltando tudo, principalmente pessoas com um senso crítico. E por isso que as pessoas cada vez mais precisam usar esse poder de decisão para dizer não. Aqui não está faltando tecnologia, aqui está faltando gente bem treinada, ou está faltando mais gente, tá? Esse momento de layoff que a gente passa nas empresas não é o mercado de tecnologia que está demitindo, são os outros mercados que consomem tecnologia, que não fizeram a sua lição de casa e que, obviamente, compraram tecnologia de forma errada e agora essas pessoas estão sobrando. Então, diga-se de passagem que não é o mercado tecnológico que demite, é a cadeia produtiva em volta que passa por uma crise gigante. Um exemplo é o varejo que vem puxando a fila. Então, é muito importante, antes de você sair consumindo e comprando, entender o que você precisa e se você tem as pessoas certas. Óbvio que muitas vezes a gente não tem o ativo para sair contratando todo mundo que a gente precisa. Por isso que eu insisto muito que a gente precisa ter profissionais nexialistas. É aquele profissional que entende um pouquinho de cada coisa. Se você não tem como trazer um especialista, traga pelo menos alguém que tenha uma visão genérica, que possivelmente essa pessoa vai conseguir extrair o melhor da sua empresa e dos seus processos. Mas eu continuo insistindo. Olhe para as suas pessoas e pergunte para elas o que precisa antes de sair contratando ou comprando. Ô, Daiane, eu agradeço muito por essa sua observação. Faço defesa dessas questões, dessa linha também. Isso é muito bom, né? Na linguagem a gente já ganha. É uma mudança de cultura, mas é uma mudança de postura, que comece pequeno aí dentro da sua empresa, né? Vai ser bem melhor amanhã, vai ser bem melhor depois. Maravilha, fico muito feliz de ter você aqui conosco hoje falando aqui no Rumo Certo. Foi uma aula, para mim foi agradabilíssimo conversar com você e um aprendizado e tanto. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Imagina, sou eu que agradeço o convite, a sua disposição de escutar o que a gente tem aí para contribuir um pouquinho. E é um prazer falar aí para a sua audiência e precisando a gente estar sempre aqui, viu? Muito obrigado pela gentileza. Ótimo, obrigado a você também e obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje aqui também. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.